Em 410, Alarico, um líder visigodo e cristão ariano, conquistou a cidade eterna, Roma. Praticamente tudo que trazia segurança, sentido e ordem à vida romana estava agora destruído. Esse evento cataclísmico exigia uma explicação teológica. Muitos romanos jogaram a culpa do desastre na conversão do império ao cristianismo. O grande teólogo ocidental Agostinho, bispo de Hipona, respondeu com uma interpretação teológica da história de Roma e da história do mundo, numa obra intitulada A Cidade de Deus. Ele gostava de citar uma passagem de Jeremias, a carta aos exilados na Babilônia, em que Jeremias diz a eles: procurem o bem-estar ou paz da cidade em que se encontram, e na paz da cidade encontrarão sua própria paz. Em outras palavras, Agostinho está mostrando a diferença entre valores religiosos e valores seculares, mas defendendo ambos. A queda de Roma foi um momento decisivo, tanto para a Igreja como para a sociedade como um todo. Mas sob vários aspectos, a vida não mudou muito depois de 410. O Oriente desfrutava de estabilidade social e política, e o Ocidente sofria com mais convulsão social e anarquia. Os 1000 anos de domínio romano terminaram, e não havia nenhuma autoridade política dominante. O bispo de Roma ganhou autoridade secular com o fim do Império no Ocidente durante o século V. O bispo de Roma torna-se o principal líder cívico. Nessa época, além disso, a Igreja controlava grandes quantias de fundos para ajudar os pobres e começou a receber donativos, terras para cultivo e assim por diante. Então, os bispos dos séculos IV e V eram muitas vezes famosos por usar esses recursos para conseguir aliados. Os bispos da Igreja Ocidental viam que em seu futuro estavam as próprias tribos que haviam destruído seu mundo. Assim, missionários levaram o Evangelho aos povos tribais da Europa, até a Alemanha. Em 800, o rei dos francos, Carlos Magno, subiu ao trono do Sacro Império Romano, que era uma união de pequenos feudos teutônicos. Parecia que a Europa havia encontrado outro Constantino que poderia unir toda a sociedade numa única federação cristã. Os reis francos eram aliados dos papas romanos. O próprio Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador em uma cerimônia em Roma. Essa coroação de Carlos Magno abriu um precedente que influenciaria significativamente a relação entre Igreja e Estado na Europa Ocidental. Os papas estavam, na verdade, apostando no norte europeu e não em Constantinopla ao fazer essas novas alianças. Papas posteriores afirmariam que a autoridade imperial dependia da sanção do Papa. Carlos Magno não trouxe uma estabilidade duradoura. Sua dinastia durou apenas uma geração após sua morte. Bispos e até mesmo abades eram obrigados a agir como líderes políticos locais. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa desenvolvia sua própria teologia e vida espiritual distintas. A solução da controvérsia iconoclasta pelo Segundo Concílio de Nicéia em 787 fundamentara o uso de ícones na liturgia. Essa prática fortaleceu o sempre presente veio místico dentro da Igreja Ortodoxa. Assim, não foi surpresa a Igreja Oriental ter gradualmente desenvolvido uma teologia predominantemente mística. Há certas coisas sobre Deus que não compreendemos, e é assim que deve ser, porque é assim que Deus quer que seja. É o que significa misticismo, certo? E isso significa que há algo além do plano físico, que há uma natureza espiritual e que não sabemos o que Deus é. Ele estabeleceu certas regras e nós respeitamos essas fronteiras. A distância entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa aumentou, e a continuidade de sua união parecia impossível. Havia o antigo problema em relação à autoridade do Papa. Essa discordância fundamental foi exacerbada por disputas teológicas. A mais importante foi uma disputa sobre a relação entre as três pessoas da Trindade.
A Igreja Católica Romana costumava acrescentar a frase "e do Filho" ao credo de Nicéia. Portanto ficava: creio no Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho. A Igreja Ortodoxa considerava isso uma inovação que beirava a heresia. Duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, é teologicamente incorreto. Só há uma cabeça na Trindade, Deus Pai. O Filho foi gerado do Pai antes dos tempos. O Espírito Santo só procede do Pai, certo? Em segundo lugar, o Ocidente fez algo sem precedentes. Mexeu em uma coisa que havia sido decidida por toda a Igreja. Em 863, rompeu-se a união entre o Papa Nicolau de Roma e o patriarca ortodoxo Fócio. Foi a primeira separação formal entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Mas foi uma separação temporária. Entretanto, as diferenças teológicas entre as duas igrejas não foram resolvidas, e a união restaurada também seria temporária. O filioque é o maior ponto de controvérsia entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental até os dias de hoje. Na verdade, a Igreja Anglicana, há poucos anos, propôs tirar o filioque do credo, não dizendo mais procede do Pai e do Filho, se isso ajudasse a reunião com a Igreja Oriental. Em 1053, o Papa Leão IX montou uma campanha militar contra tribos normandas que ameaçavam igrejas cristãs no sul da Itália. Ele foi derrotado e capturado. Da prisão, ele conseguiu enviar um emissário, o cardeal Humberto, para pedir ajuda ao imperador bizantino e ao patriarca de Constantinopla. A carta de Leão ao imperador bizantino era conciliatória, mas sua carta ao patriarca tinha um tom muito diferente. Havia uma controvérsia entre um papa muito dogmático e um patriarca muito dogmático de Constantinopla, e nenhum deles abria mão de suas tradições. Um decreto de excomunhão foi enviado pelo Papa a Constantinopla. Ele foi deixado no altar de Santa Sofia. Um dos diáconos o pegou e correu atrás do emissário para devolvê-lo, mas ele não aceitou. Então, é claro, o Oriente teve seu concílio e excomungou o Ocidente. Essas sanções mútuas só seriam retiradas em 1965, mais de 900 anos depois. Em cerca de 610, um sério e devoto mercador árabe ouviu em sonho uma voz, ordenando que ele lesse. Ao despertar, o mercador teve a visão de um homem que o cumprimentou pelo nome e disse: "Tu és o mensageiro de Alá." Os muçulmanos acreditam que assim começaram as visões em que Maomé recebeu os discursos que se tornariam um livro conhecido como A Leitura, ou em árabe, Alcorão. Nele há várias injunções para a disseminação da fé, e os primeiros muçulmanos se esforçaram para conseguir isso até à força, se necessário. Em 714, a Espanha estava dominada por exércitos muçulmanos. Conforme eles continuavam sua expansão, ficou cada vez mais evidente que poderiam destruir as nações cristãs do Império Bizantino e da Europa Ocidental. Após a derrota em Anatólia, em 1071, o imperador de Bizâncio, Aleixo Comneno, pediu ajuda ao Ocidente. Os imperadores do Oriente pediram ajuda ao Ocidente e conseguiram. As cruzadas atendiam os pedidos dos imperadores do Oriente. Foi uma operação de resgate da Igreja Oriental. Religiosos e cavaleiros católicos da Europa Ocidental atenderam prontamente. Muitos ficaram simplesmente horrorizados ao saber que cristãos do Oriente estavam sendo ameaçados por aquilo que eles viam como uma nação pagã. A Palestina, a terra santificada pela vida e morte de Jesus, era controlada por muçulmanos. E alguns membros do clero preferiam que os exércitos se unissem para combater um inimigo comum, em vez de uns aos outros. De qualquer modo, em 1095, o Papa Urbano II convocou uma cruzada. Essa missão sagrada salvaria o cristianismo oriental e retomaria a Terra Santa do controle muçulmano. Uma série de 4 cruzadas durou até o século XIII. As relações entre os cruzados ocidentais e a corte bizantina pioravam cada vez mais.
Os líderes das cruzadas viam os ortodoxos como traidores e inimigos. O que começou como uma missão para salvar cristãos ortodoxos dos muçulmanos, tornou-se em meados do século XII uma missão contra os próprios cristãos ortodoxos. Em 1204, cruzados católicos romanos saquearam Constantinopla. Nas palavras do historiador Calisto, foi um ato que a Igreja Ortodoxa jamais esqueceria ou perdoaria. Mesmo assim, os esforços para a união continuaram, mas as duas igrejas continuaram separadas. Em 1261, o imperador cristão da Nicéia, Miguel Paleólogo, recuperou Constantinopla e devolveu-a aos orientais ortodoxos. Mas sua vitória trouxe apenas um descanso temporário de 200 anos, antes que Constantinopla caísse nas mãos de outro inimigo, os turcos otomanos. Em 29 de maio de 1453, os turcos tomaram Constantinopla. O último imperador bizantino, Constantino XI, foi assassinado.